Pronto, pessoal, estamos gravando essa resoluçãozinha de questões. Hoje a gente vai fazer como na semana passada e, assim, eu vou utilizar essa estratégia até a prova do Enem. Eu acho essa dinâmica mais interessante, né? E vou gravar todas as aulas para disponibilizar para vocês. Toda a janela da semana passada, mas eu acho que ainda hoje eu coloco lá no grupo o link para vocês entrarem, para quem não assistiu. E sempre eu vou mandar a lista de exercícios. É interessante que vocês tentem resolver as questões antes. Hoje eu mandei um pouquinho em cima, porque teve um evento na escola do meu filho, eu precisei participar e acabou atrapalhando todo o contexto. Mas eu vou ficar tentando mandar pelo menos um dia antes, para vocês tentarem resolver as questões. E quando chegar no momento da nossa aula, nós vamos resolver. E eu vou sempre trazer algumas questões que elas têm bastante ideia conceitual, para a gente trabalhar muito esse conceito, e com várias informações que são pertinentes, que caem muito nas provas do Enem, os conceitos que a gente precisa, tá certo? Então, bora lá, vamos começar a resolver a nossa listinha. Então, uma primeira situação aqui que a gente tem, ó, há 10 anos, a soma das idades de Fernanda e de sua filha, tá? Então, a gente tem Fernanda, e tem a filha dela, tá? Então, tem Fernanda e a filha. Aí, quando a gente volta 10 anos no tempo, 10 anos, a gente tem que a soma é 40. E aí eu quero saber, depois de 10 anos, tá? Aqui seria como se fosse hoje. Então, eu estou voltando 10 anos a soma dá 40, e daqui a 10 anos, quanto é que vai ser essa soma? Pessoal, essa questão é uma questãozinha bem simples, bem direta, e que muita gente acaba errando ela, tá? Por conta da interpretação do texto. Porque como a gente está dizendo que volta 10 anos e passa 10 anos, e aqui a gente tem um referencial, a gente está falando no espaço temporal de 20 anos. Porque esses 40 aconteceram a gente voltando 10, e eu quero saber o resultado da soma, né? Porque, veja, o que eu quero saber não é a idade de cada uma, é a soma da idade delas daqui a 10 anos. Então, a gente está falando de um espaço temporal de 20 anos. E aí, é natural que nessa conta, como a gente tinha 40, eu estou falando do espaço temporal de 20, grande parte das pessoas nessa questão marcaram a letra o quê? Letra B, 60. E isso aqui está errado. Por que é que isso está errado? Porque a gente tem a idade de Fernanda e a idade da filha dela. Ou seja, quando a gente tem esse intervalo temporal de 20 anos, esse intervalo temporal de 20 anos, ele acontece para Fernanda e para a filha. Ou seja, Fernanda nesse tempo envelheceu 20 e a filha envelheceu 20. Então, as idades, tanto de uma como de outra, teve um incremento, tá? A idade de Fernanda teve um incremento, a idade da filha teve um incremento, ou seja, as duas idades tiveram um incremento de 20 anos. Cada uma delas teve um incremento de 20 anos. Então, na realidade, a soma não é essa. A soma seria 40 mais 20 de Fernanda, mais 20 da filha, tá? Mais 20 da filha. Ou seja, a gente tem como resultado aqui 80. Então, resultado da nossa situação, 80 anos, tá? 80 anos. E olha que muita gente acabou errando a questão simples, colocando 60. Então, a gente tem que ter o quê, pessoal? Atenção, prestar atenção na interpretação do texto, tá? O que é que a gente tem mais aqui? Um campo retangular teve suas dimensões, comprimento e largura aumentadas 20, ou seja, esse campo tinha uma certa dimensão aqui, tinha um sentido aqui, tinha um sentido aqui. Então, teve um aumento, tanto nessa direção como nessa direção, de 20%. Aumentou 20% aqui, aumentou 20% aqui. O que é que ele quer saber? É a área desse campo. Então, eu tinha uma área aqui
E se eu tenho esse espaço aqui, essa dimensão A e B, essa área vai ser A vezes B. E aqui eu vou ter A com esse incremento de 20%, com esse incremento de 20%, e nessa outra direção eu tenho B com esse incremento de 20%. 20% em relação à dimensão B, 20% em relação à dimensão A. Qual é a ideia que a gente tem aqui? Veja, nesse contexto aqui, deixa eu trocar aqui a cor, porque senão do branco a gente não vai conseguir enxergar nada. Eu tinha uma dimensão x e tinha uma dimensão y. Aqui, essa área seria x vezes y, xy, porque eu pego o x e multiplico pelo y, porque a área vai ser igual a base vezes a altura. Então, a base seria desse tamanho x e a altura y. Quando eu dou um aumento de 20%, pessoal, 20% é 1 mais 20%. Teve um aumento de 20%. Mas quem é 20%? 20 por 100, 0,2. Então, é 1 mais 0,2. 1 mais 0,2, o que é que a gente tem aqui? 1,2. Ou seja, então eu vou pegar uma dimensão x e vou dizer que eu tenho 1,2x, porque foi um aumento de 20%. Eu vou pegar uma dimensão y e vou dizer que eu tenho 1,2y, porque é um aumento de 20%. Esse cara daqui é base vezes altura, ou seja, eu tenho 1,2x que eu vou multiplicar por 1,2y, certo? E aí, quando eu multiplico 1,2 com 1,2, vai dar o quê? 1,44xy. Ou seja, quando eu comparo com a área original, que é xy, aí eu passo a ter o quê? 1,44xy, que é um aumento em relação ao primeiro de 0,44. E 0,44 para passar para a porcentagem, a gente faz o quê? Multiplica por 100. Ou seja, a gente teve um aumento de 44%. Eu peguei 1,2x vezes 1,2y. Lembrando, 1,2 vezes 1,2, a gente multiplicando, vai dar 144. Tem dois valores depois da vírgula, então tem que ter dois. Então vai dar 1,44, x vezes y, xy, que é a área original. Então, o que? Aumentou 0,44 em relação ao original. E para passar para a porcentagem, eu vou pegar esse 0,44 e multiplicar por 100, vai dar 44%, que está na letra B. Perfeito, gente? Tranquilo? Uma questãozinha simples, e aí a gente tem que observar, porque numa prova do Enem, ele pode explorar, né, em qualquer prova que a gente venha fazer, ele pode explorar o quê? Essa característica de você ter uma relação de uma área, uma relação de um volume, e aí ele pode dizer, olha, esse aumentou, aquele diminuiu. Por exemplo, esse retângulo, ele poderia ter acontecido o quê? Aumentou esse cara e diminuiu esse daqui. Ou seja, então vai ficar 0,8 e esse vai ficar 1,2. Ou seja, aumentou 20%, diminuiu 20%. Aí a gente iria fazer o quê? Multiplicar esses dois, perdão, aqui é 0,8, multiplicar esses dois e comparar com 1 o que foi que aconteceu, aumentou ou diminuiu, tá? A gente ia ter essa comparação. Então, é muito comum, nas mais diversas provas, a gente ter essa característica de ter um comportamento de uma superfície, de uma área, de um volume, e a gente sair alterando. Eu aumentei um cara, diminui outro cara, e aí a gente vai compor a mesma ideia da situação original, só que aí a gente vai trocar aquela situação de aumento ou de diminuição para identificar qual foi o resultado final após aquelas alterações, tá? Nesse caso dessa questão, uma questãozinha simples, que é só para a gente trabalhar, para a gente identificar o que a gente precisa fazer nesses casos, então ela teve um aumento de 44%, tá? Ora, um cubo de ouro maciço. Então, ó, lembrando o que a gente tem quando eu estou falando de um cubo, né? Essa minha canetinha ela não vai deixar que eu faça um desenho muito legal, mas deixa eu tentar esforçar aqui. Eu tenho esse cubo, certo? Então, é um cubo de ouro maciço, veja, com 2 centímetros de aresta. 2 centímetros de aresta. Então, tem dois nesse sentido, tem dois nesse sentido, tá? E tem dois nesse sentido.
Ora, quando a gente vai trabalhar ouro maciço, fechado, aí eu quero saber, o ouro, ele está sendo vendido, ele está sendo trabalhado a partir do peso dele. Então, ó, um cubo de ouro maciço com essa é o peso, o volume que ele ocupa, tá certo? Então, aquele volume. Aí, o que é que acontece? Eu posso fazer uma comparação. O que é que ele quer? Ah, um cubo com 2 centímetros de aresta vale 19. E um de 3 centímetros vale quanto? Isso é uma relação de quê? De proporcionalidade. Só que onde é que está a casca de banana? A casca de banana está, se a pessoa vier colocar que o 2 está para 19 mil, né? E o 3 está para quanto? Essa é a casca de banana. Porque veja que ele não está olhando o 2 e o 3, ele está olhando um cubo com essa característica, e depois ele está olhando um cubo maior, que tem a característica 3, 3 e 3. Então, ele está comparando cubo com cubo. Então, essa relação de proporcionalidade para o 19 mil não é com o 2. Eu não quero saber o 3. Eu quero saber o quê? Eu tenho aqui o volume de um cubo. Quem é o volume de um cubo? A vezes B vezes C. Ou seja, eu tenho base vezes largura vezes comprimento, ou área da base, que a gente vai olhar. A área da base, nesse caso, é um quadrado, é 2 vezes 2. Então, vai ser a área da base, que é o volume de qualquer objeto desse, a área da base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, como é um cubo, todas as arestas são iguais, então eu tenho 2, 2, 2, então eu tenho o quê? 8. Mas aí o outro cubo que tem a aresta 3, ele tem, o cubo tem todos os lados iguais, 3, 3, 3, eu tenho aqui quem? O 27. Agora eu posso fazer, eu posso trabalhar, eu posso encontrar o valor que eu quero dentro da proporcionalidade, ou seja, o 8 está para 19 mil, mas essa outra informação, esse outro cubo, ele vem com 27, está para x. Aí eu faço os extremos pelos meios, ou seja, o nosso x, o resultado que eu estou querendo saber, que seria quanto vale esse novo cubo, em reais, tá? Aqui eu tenho as grandezas em reais. Vai ser 27 vezes 19 mil, e por sua vez eu vou dividir por 8, porque eu teria o 8x aqui, e eu já estou passando ele para baixo. Essa conta, quando a gente fizer, vai encontrar 60.125. Como ele quer saber o valor aproximadamente, ora, vai ser aproximadamente quem? 64 mil. Claro, a gente tem que 8 está para 19 mil, e eu quero saber 27. O que é que a gente poderia analisar aqui nesse contexto? Percebam, numa situação como essa, a gente poderia encontrar a resposta até pela seguinte característica. Veja, 8 está para 19 mil, 8 está para 19 mil. Perceba que o quanto eu aumentar, já que a grandeza é proporcional nesse cara, eu vou aumentar nesse. Então, se eu dobrar para 16, ele vem para 38. Mas eu não quero 16, eu quero 27. Se eu triplicar, ou seja, pegar o 8 e multiplicar por 3, eu venho para 24. Eu triplicando o 19, eu vou para quanto, pessoal? Se eu triplicar o 19, eu vou para 57 mil. Ou seja, o valor que eu quero também não é 24, é 27. Então, eu sei que se o 27 é maior que 24, o valor que eu quero encontrar é maior que 57 mil. Com certeza, o valor que eu quero encontrar é maior que 57 mil. Então, esse daqui não adianta, esse não adianta, esse não adianta e esse não adianta, já que eu sei que tem que ser maior do que 57 mil. Quanto? Eu não sei. Eu não sei ainda, né? Melhor, eu já fiz a conta, mas eu estou admitindo que eu não tivesse feito. Por essa situação aqui, eu ainda não sei quanto é, mas eu sei que é maior do que 57. Mas eu já eliminei essa, eu já eliminei essa, eu já eliminei essa, eu já eliminei essa, pronto, eu poderia assinalar com toda certeza essa, tá? Então, eu nem precisaria fazer a conta. Mas aqui a gente fez a conta, porque a gente tem a principal necessidade nossa é aprender como se faz, aprender a resolver as questões e a ter também essa visão de estratégia, de o que, é que pode ser observado para ajudar a gente. Tranquilo? Então, bora lá. Uma outra questão, questão 4, a gente tem um fabricante de curativos adesivos
Band-Aid, né? Com a finalidade de atrair um público infantil, comercializa caixa com curativos variados nos seguintes formatos. Ó, círculo com raio de 2,5, então ele tem um círculo com raio de 2,5, um quadrado com lado 4 e um triângulo equilátero com lado 4. Tá. O que é que a gente quer? Quer cobrir completamente o corte retilíneo. Gente, é uma reta. A minha reta não ficou tão retilíneo, né? É uma reta, ó, ficou melhorzinho. É uma reta que tem um tamanho de 4,5 centímetros. Então, eu preciso, de certa forma, cobrir essa reta daqui, tá? Eu preciso cobrir essa reta daqui. Aí ele quer saber, desses três aqui, será que os três cobrem? Será que nenhum dos três cobre? Como é que vai acontecer? Aí a gente tem que imaginar o que a gente tem. Perceba em primeira mão aqui, ó, que eu tenho esse círculo. Ele diz que o raio é 2,5. Mas se o raio é 2,5, ele tem todo esse comprimento aqui, com mais 2,5, então ele tem um diâmetro de 5. Então, veja, ele tem uma retazinha aqui, ele precisa cobrir uma reta. E ele tem uma reta que tem um tamanho de 5 centímetros. Então, se ele tem um tamanho de 5 centímetros nessa reta, o tamanho do corte lá em questão é 4,5. Uma situação dessa de 5 centímetros, consegue essa situação? Consegue. Ele consegue resolver isso daqui. Então, desculpa. Então, esse primeiro ele atende. O segundo ele atende, ó, esse cara daqui, a gente pode calcular até o valor dele, porque ele seria o quê? A aresta é 4, então esse cara, ele é uma hipotenusa, onde ele tem 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a gente pode dizer que daria, basicamente, 4 vezes a raiz de 2. Quando a gente multiplica esse raiz de 2, o valor aqui que a gente vai ter dessa hipotenusa, ele é maior do que 4,5. Então, como ele é maior do que 4,5, essa situação também atende, essa atende. Esse cara daqui, ele é um triângulo equilátero que ele tem os lados iguais a 4. Ou seja, esse parte aqui é 2, esse cara é 4, e aqui a gente tem o que? A hipotenusa, que é o maior dos lados. Ou seja, esse daqui, mesmo que a gente não identifique quem é ele, mas ele vai ter que ser obrigatoriamente menor que 4. Porque quando tem um triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado. Então, se esse é o maior lado, nenhum canto do triângulo, nenhum local interno do triângulo vai ter o 4,5. Então, essa situação aqui, essa especificamente, ela não atende, tá certo? Essa situação ela não atende. Então, a primeira atende e a segunda atende. Então, a resposta seria a letra D, se apenas a 1 e a 2 forem adequados. O que é ser adequado? Tem um corte mal assombrado de 4,5, eu quero saber, eu consigo ou não cobrir esse corte? Com o círculo que tem um raio, perdão, um diâmetro de 5, sim. Com um, qual é o outro aqui? É um quadrado, e esse quadrado, ele vai passar a ter o quê? Ele vai passar a ter uma diagonal que ela é maior que 4,5, então ele tem. Agora, na terceira opção, não tem realmente como, tá? Então, seria apenas a 1 e a 2 forem adequado, ou seja, eu consigo cobrir esse corte retinho de 4,5 centímetros. Vejamos. Peter é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de Peter acertar o alvo é 90%. Ou seja, então, acertar seria 90%. Errar seria 10%. Em cada lançamento, ele tem isso daqui, tá certo? Independente de ter acertado ou não o alvo nos lançamentos anteriores, aquela probabilidade, que é 90% acertar e 10% errar, permanece. Após fazer 2 lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos 2 lançamentos é de... Gente, eu quero saber acertar o primeiro e... Então, ó, lembra que sempre que a gente tem um i, a gente multiplica, acertar o segundo. Ou seja, acertar o primeiro é 90%, acertar o segundo é 90%. Acertar o primeiro e o segundo é só a gente fazer o quê? Multiplicar esses dois valores, esses dois resultados. Ou seja, 90% vai ser 0,9 de acertar o primeiro, 90%
vai ser 0,9 de acertar o segundo. 0,9 vezes 0,9, 0,81. Passar para a porcentagem, multiplica por 100, dá quanto? 81%. Então, a alternativa correta, ó, 81%, que está presente na letra C de central, tá? Ou, se quiserem também, a gente pode dizer que é a letra C de Caruaru, do país de Caruaru. Tá certo? Então, bora lá. Questão 6. Pessoal, estão caladinhos, prestando atenção, mas aí qualquer dúvida, pergunta, tá certo? Tem alguma dúvida até agora? Lucas, Jefferson? Dúvidas? Tá tranquilo? Será que alguém fugiu para assistir a novela? Acho que não, né? Estão por aqui, tá certo? Então, qualquer dúvida, abre o microfone, pergunta. Essas questões, elas têm muito detalhezinho de conceito, que aí eu quero fortificar isso para a gente ter musculatura para resolver outras questões, que aí, na medida do passar do tempo, eu vou trazer questões mais difíceis para poder a gente ir incorporando um pouquinho, mas a gente tem que passar por essas, que trabalha bem a parte conceitual, e que com essas a gente já consegue resolver uma gama de questões preciosa, que vai ajudar muito na nossa prova, tá? Então, bora lá. Uma urna M contém 3 bolas iguais numeradas de 1 até 3. Então, a gente vê aqui que eu tenho uma urna M e ela tem 3 bolas numeradas de 1 até 3. Na urna 4, na urna N contém 4 bolas iguais numeradas de 4 a 7. Então, aqui a gente tem 4, 5, 6, 7. Primeiro será feito um sorteio entre as urnas M e N. E a seguir será escolhida aleatoriamente uma bola da urna sorteada previamente. A probabilidade de que seja sorteado o número 7 é... Gente, eu primeiro vou escolher o que tem aqui dentro e o que é aqui dentro. Então, esse 7, ele em primeiro lugar tem que ser escolhido entre as 4 bolas que estão aqui para poder sair. Depois que o 7 sai, ele ainda vai entrar o quê? Na disputa com uma bola aqui da urna M, para que quem fique no final das contas é ele. Então, eu tenho que saber a sorte do 7 aí, ou seja, qual a probabilidade dele nesse primeiro sair, e depois ele saindo, qual é a probabilidade de nesses dois ele sair, tá? Ou seja, o que é que a gente tem? A primeira probabilidade é 1/4, porque tinha 4 bolas lá, 4, 5, 6 e 7, e ele seria o quê? De um total de 4 que eu tenho aqui, ele seria um dos 4. Então, por isso que é 1/4. Vezes. Depois, o 7 saindo, ele ainda ia confrontar com uma outra informação para poder ser sorteado. Ou seja, depois de ter sido escolhido um dentre 4, ele tem que ser escolhido um dentre 2. Aí isso aqui vai ser o quê? Multiplicação. Por que multiplicação? Porque ele quer que seja escolhido o 7 primeiro e depois o 7 também seja escolhido. Então, eu tenho duas escolhas. Tem que acontecer a primeira escolha e a segunda escolha, tá? Então, é por isso que a gente vai multiplicar. Então, aqui a gente tem 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Tem como simplificar esse? Não, não tem como simplificar, porque eu já estou com a forma, no numerador mais simplificada, que é 1. Então, vai dar 1/8, que está na letra E, tá certo? Então, ele primeiro tem que ser escolhido da base N aqui, que tem 4 elementos. Depois, ele vai se deparar para uma outra disputa que tem 2 elementos, e ele vai ter que ser escolhido novamente. Tá certo? Então, bora lá. Questão 7. Tabela a seguir mostra as médias mensais das temperaturas mínimas diárias de uma cidade de Paulínia. Vou bater nessa tecla porque o Enem ele gosta muito de média, moda, mediana. Mediana, moda, média. Então, eu vou bater nessa tecla. Vai cair, 2 questões na prova de vocês. Vai ter média, mediana e moda, tá? Então, vamos ficar prestando atenção. A tabela a seguir mostra as médias mensais das temperaturas mínimas diárias da cidade de Paulínia. Com relação aos valores apresentados, a média, a mediana e a moda. Ora, a média, como é que eu faço, Eduardo? Como é que eu faço para calcular a média? A média é só chegar o quê aqui? Eu vou somar cada um desses. E essa soma que eu vou fazer com cada um desses, eu vou fazer o quê? Eu somo e divido por 12. Aí eu tenho a média.
Perceba que, perdão, gente, perceba que das três informações, média, mediana e moda, a princípio média é aquele que a gente tem mais conhecimento, mais prática, porque a gente calculou muito média, mas assim, é o que é mais trabalhoso, porque a gente vai ter que somar 12 valores, dividir por 12, também não é uma divisão tão direta. Então, o que é que a gente vai fazer? Se a gente puder evitar fazer esse trabalho maior, a gente evita. Então, vamos ver as perspectivas que a gente tem. Moda é aquele que aparece mais. Qual é o mal assombrado, a temperatura mal assombrada que aparece mais aqui? Eu tenho 16, está aparecendo duas, né? Não tenho 18, tem uma, duas, três. Opa, 18 tem mais. Então, como o 18 tem mais, ó, tem 18 aparece três vezes. Então, ele é o que aparece com a maior frequência, a maior quantidade de vezes. Então, eu já sei que vai ser o quê? 18 vai ser o último, porque a moda é aquele que aparece mais vezes aqui. Então, seria o 18. Tá? Ou seja, aqui a gente já pode anular essa situação e essa situação. A gente está começando pelo último, que é a moda. Tá? A moda é aquele que aparece mais. Algum microfone aí? Alguma dúvida? E se o 18 tivesse aparecido duas vezes? Certo. Veja, a gente pode, numa situação como essa, a gente pode ter uma série que ela não tem a moda, ela não tem a moda. Por exemplo, vamos dizer que cada temperatura só tivesse aparecido uma vez. Então, não tem alguma temperatura que apareceu mais vezes. Isso é uma série que a gente chama de uma série amodal. Ela não tem um determinado elemento, ela não tem um determinado valor que venha a aparecer mais. Então, ela é uma série amodal. E aí, nesse aspecto, se ele tivesse, por exemplo, o 12 já apareceu duas vezes, o 18 apareceu duas vezes, então ela seria uma série bimodal. Então, ela teria duas modas. Então, a moda dela seria o 18 e o 12. Então, na alternativa, eu teria que mostrar o 18 e o 12. Tá certo? Dificilmente uma prova dessa, assim, ele vai colocar uma série bimodal, trimodal, ele vai botar um cara que aparece mais. Tá certo? Mas, assim, caso aparecesse, seria uma série bimodal. Ela teria como resposta correta tanto o 18 como o 12. Tranquilo? Perfeito? Tranquilo. Aí, veja, a gente já eliminou três, a gente tem duas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu posso calcular a média, pessoal? Posso. Mas o que é que a gente tem que observar? Toda vez que a gente se depara com a questão, de qualquer prova que a gente for fazer na vida, a gente se depara com a questão. E aí a gente tem que observar que a gente vai ter que identificar mais de uma coisa nela, calcular mais de uma coisa, tá? Então a gente vai ver o quê? Vai tentar procurar a lei do menor esforço. O que é mais rápido eu encontrar para poder fazer? Exceto se, por exemplo, a questão mal assombrada aí nas alternativas dissesse o seguinte: me diga quem é a soma dos três. E aí, se eu fosse calcular a soma dos três, aí obrigatoriamente, para poder chegar nas alternativas, eu teria que antes ter passado o quê? Por todas as partes para somar. Então, a gente viu aí. Média, a gente pode fazer, mas dá mais trabalho. Vamos deixar para fazer só no final. Ah, será que a gente vai precisar fazer? Gente, eu estou em dúvida agora nessas duas. Nessas duas, ó, a mediana ou vai ser essa ou vai ser essa. Então, se eu encontrar quem é a mediana, como diria a história, morreu Maria Preá. Ou seja, acabou o nosso objeto aqui de trabalho para tentar desenvolver, para tentar resolver. Tá? Acabou. Então, o que é que a gente tem aqui? Como é que a gente calcula a mediana? Primeiro, para calcular a média, eu não precisaria ordenar nada. Para calcular a média, a gente soma todos os mal-assombrados e faz o quê? Divide por 12. Mas para calcular a mediana, a gente precisa ordenar eles. Pode ser do menor para o maior, poderia ser do maior para o menor. Quando a gente ordena, a gente vai ver quais são os termos que estão no meio. 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu tenho no meio esses dois. Ó, eu tenho 5 para esse lado, eu tenho 5 para esse lado. Então, esses dois estão dividindo no meio. Então, quando eu tenho uma quantidade par de termos, eu vou ter dois valores
aqui no meio, que não, aqui foi coincidência ser o mesmo valor, mas tem nada a ver, não existe obrigatoriedade de ser o mesmo valor, pode ser um valor bem discrepante aí, pouco importa, tá? Mas aí a gente tem esses dois, que vai ser o quê? 16 mais 16 dividido por 2 vai dar quem? 16. Com esse contexto, eu já posso vir aqui, eu já sei que é 16, então eu já vou dizer que a resposta correta para esse é letra E. Claro, se a gente quisesse fazer a mediana, a gente somava tudo, dava quanto? Perdão, se quisesse fazer a média também, somava tudo, deu quanto? Esse relação dá tudo, eu 186. Aí eu vou fazer o quê? Dividir por 12. Que deu quanto? 15,5. Logo, 15,5 a gente vai ter o quê? Aqui. Tranquilo? Bora para frente. Para uma premiação, 2 funcionários de uma empresa serão sorteados aleatoriamente entre os candidatos, 2 do departamento A e 2 do departamento B. Veja, a gente tem aqui o candidato 1A1, 1A2, 1B1 e 1B2. Certo? A1 do departamento 1 e um A, departamento A, no caso, né? Departamento A, eu tenho A1 e A2 do departamento A, B1 e B2 do departamento B. A probabilidade dos 2 funcionários sorteados pertencerem ao mesmo departamento. Veja, 2 pertencerem ao mesmo departamento só se for o A1 com o A2 ou o B1 com o B2. Isso aqui seria para atender o que eu quero, que era 2 do mesmo departamento. Só que o que é que a gente tem aqui? A gente tem que eu posso, a princípio, relacionar todos esses 4 aqui sem nenhum problema. Então, o que é que a gente vai fazer? Quantas são as opções no total? Ó, para esse cara daqui, eu vou ter quantos? 4, porque pode ser o A1, o A2, o B1 e o B2. Como um desses 4 ficaria nessa posição, para essa seguinte eu só tenho o quê? 3. E aqui eu tenho quanto? 4 vezes 2, 13. 4 vezes 3, 12, tá? 4 vezes 3, 12. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho 12 possibilidades. Só que como a gente tem as situações que são repetidas, que a ordem não vai alterar o resultado, então a gente vai ter que dividir esse cara por quanto? Por 2 fatorial. Então, 12 dividido por 12 fatorial dá 2 dividido por 2. 12 dividido por 2. E vai dar quanto? 6. Então, o total de opções diferentes, isso aqui seria o meu tenho, ele é igual a 6. E esse total de 2 seria o que eu quero. Tá? Eu tenho e o que eu quero. Ou seja, aí a gente vai ter 2 dividido por 6. Esse cara dá quanto? 1/3. Que está onde? Na letra B. Letra B, 1/3. Certo? Tranquilo? Lembrando de cada situação. Eu tenho ó, A1, A2 é uma situação. B1, B2 é uma segunda situação, tá? Encontro o total de opções que a gente vai ter aqui, 12, mas como tem situações repetidas, aí a gente vai precisar fazer o quê? Dividir pelo fatorial do cara que se repete. Então, isso aqui dá quanto? 6. Esse cara daqui é o que eu tenho. Esse cara daqui é o que eu quero, que é o que está em cima, tá? E a gente viu que é 1/3, tá? A gente viu que é 1/3, tá? Vamos aqui. Aí, pessoal, lembrando que a gente tem, ó, o meu quero aqui é 2, e aqui o meu tenho é 6. Eu tenho 2. Eu quero, atendo o que eu quero 2, o que eu tenho 6, certo? Aí dá 2/6, que se eu simplificar isso aqui, dá justamente 1/3. Tranquilo? Perfeito? Então, bora lá. Tendo em vista essa primeira que a gente fez, aí eu quero que vocês deem uma lida nessa nova, porque a relação dela é semelhante, para ver o que é que a gente pode fazer para montar o problema, tá? Dê uma lida aí, rapidinho, rapidinho. A ideia é não dar nem esse tempo assim, porque era para vocês já terem tentado fazer, né? Mas como eu entreguei, né?
muito em cima, aí eu quero que pelo menos vocês reflitam um pouquinho. Leiam ela, vejam como é que a gente faria para montar. Só um minuto, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Uhum. Vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui juntos o que é que a gente tem, tá? Perceba. Em um escritório de advocacia, há 5 advogados recentemente contratados, entre eles um casal. 3 deles serão selecionados por sorteio para trabalhar no fim de semana. A probabilidade de que o casal não esteja. Vê, em probabilidade, a gente tem que ter um contexto para a gente analisar, tá? Qual seria, vamos dizer, a melhor opção para a gente encaminhar para resolver o problema? Como assim? Olha comigo. Vamos dizer que o X é o homem, tá? E o Y é a mulher, certo? Então, para que os dois não estejam juntos, eu ia ter que encontrar todos os grupos que só o X está, todos os grupos que só o Y está, e todos os grupos que nem o X, nem o Y estão. Ou seja, eu ia ter que fazer, de certa forma, 3 contas. Eu não ia ter que fazer obrigatoriamente 3 contas, porque ao fazer essa, eu já tenho essa. Então, eu só precisava multiplicar isso por 2. Mas aí perceba que, de certa forma, são 3 situações. Mas quando a gente está falando de probabilidade, as situações elas são o quê? Complementares. Como assim complementares? Ora, se eu tenho um total de probabilidade para que o casal não esteja presente, se eu somar o total de possibilidade de probabilidade do casal estar presente, essa soma tem que dar o quê? 100%. Então, calcular a chance do casal estar presente é mais fácil. Ora, o casal vai estar presente, ó, eu tenho o X e tenho o Y. Como são 5, ele vai variar 3 opções. Por exemplo, ah, Paulo e Raquel. Então, aqui seria João, Joaquim e Maria. Aí, Paulo e Raquel com João, Paulo e Raquel com Joaquim, Paulo e Raquel com Maria. Ou seja, a gente tem a quantidade de opções que o casal vai estar junto, 3. Então, eu tenho que saber o quê? O total de opções. Então, eu vou escolher 3 com um universo, uma quantidade de 5, vai ser 5, depois 4, depois 3, que dá quanto isso aqui? 20 vezes 3, né? 60. Mas aí o que é que acontece? Se eu escolher, por exemplo, um grupo ali de 3 advogados que seja Joaquim, Pedro e Paulo, Paulo, Pedro e Joaquim, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo grupo que eu tenho aí em referência. Então, já que a ordem, a gente tem esse primeiro momento, aí a gente vai avaliar, a ordem altera ou não altera o resultado? A ordem não altera, então eu tenho que dividir pela quantidade que vai me tirar o quê? Vai tirar as repetições. Que quantidade é essa? Eu estou pegando quantos? 3? Estou pegando 3. Então, eu vou dividir o 60 por 3 fatorial. 3 fatorial vai dar 2 vezes 1 vezes
3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, 60 dividido por 6 dá 10. Então, o total de possibilidades é 10. O que eu quero, na realidade, é que eu tocar o oposto do que eu quero de fato, né? São 3. Então, significa que eu tenho 3 de 10, que vai dar o quê? 30%. Gente, a chance do casal estar junto, veja, eu estou calculando ele estar juntos, porque é mais fácil calcular quando eu tenho eles juntos, tá? Juntos, vai ser o quê? Vai ser 30%. Então, se eles estarem juntos é 30%, quanto é que falta para 100? Eu tenho 100, quanto é que falta para 100? Se eu tenho 30, falta 70. Então, a resposta desse nosso problema vai ser quem? 70%. Tranquilo? Oi. Dúvidas? Alguma dúvida? Tranquilo. Bora lá. Então, a gente tem 70%. Questão 10. Entre as pessoas A, B, C, D e E, será sorteada uma comissão de 3 membros. A probabilidade de que A e B estejam na comissão ou de que C esteja na comissão é de... Gente, ó, o que é que a gente tem que prestar atenção nesse mal-assombrado do ou, tá? Perceba. O que é que a gente tem? O total de opções que a gente tem vai ser 5 pessoas, então 5 vezes 4 vezes 3 é uma comissão com 3, a ordem altera o resultado? Não. Então, a gente tem aqui, ó, 60 dividido por 6, a gente tem um total de quanto? De 10. São 10 as opções de formar grupos de 5. Ora, eu quero que o A e o B estejam, então vão ter 3 opções, o A, B e C, A, B e D, A, B e E. Então, eu tenho 3 opções aqui. E se eu quiser que o C esteja, aí eu vou ter o quê? Eu tenho A, B, C e D. Eu tenho quantas opções aqui? 4. Então, vai dar 4 vezes 3. Mas a ordem não altera o resultado, eu vou dividir por 2 fatorial. Então, vai dar 4 vezes 2, perdão, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, vai dar 6. Mas, olha, eu não posso chegar a 3 e somar com 6. Por quê? Porque tem situação comum, elas não são independentes. Aqui eu tenho o A, B e o C, e aqui eu tenho o C, o A e o B. Ou seja, tem uma situação que aparece aqui e aqui. Então, como tem interseção, eu tenho que tirar essa quantidade que está interseção, que pertence aos dois. Então, muita gente poderia vir assinalar 9 sobre 10, que daria 90%. Claro, nessa questão foi bom, porque a gente nem tem no gabarito 90%, né? Eu tenho 3 de 10, eu vou somar com 6 de 10, que daria 90 por 100, né? Ou melhor, deixa eu colocar logo aqui. Daria 9 sobre 10, e quando a gente vai colocando aqui, fica 90 sobre 100. 90 sobre 100, que é 90%. Só que o que é que acontece? Como tem termo comum aqui, a gente tem que tirar a interseção. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que pegar esse cara, eu vou ter que tirar uma opção de 10, porque é a opção ABC, ABC que aparece nos dois. Então, eu passei a ter o quê? Na realidade, 8 sobre 10, que é a mesma coisa que 80%. Certo? Então, eu tenho aqui como alternativa correta, a letra E, 80%. Tranquilo? Bora seguir em frente. Em uma sala, há advogados, juízes, desembargadores e apenas eles. Para cada 2 desembargadores, veja, ele está colocando que para cada 2 desembargadores, a gente tem o quê? 3 juízes. E para cada 4 juízes, então, para 4 juízes, ele tem 7 advogados. Pessoal, ele relacionou desembargador com juiz e juiz com advogado. Vai ter um certo momento que ele pode querer saber, por exemplo, desembargador com advogado, ou seja, uma forma geral, tá? Então, ele quer saber a razão entre juízes e a quantidade total. Então, ele quer aqui juízes sobre a soma de juiz mais desembargador mais advogado. Então, a gente tem que saber todo esse contexto. O que é que ocorre? Ele relacionou 2 desembargadores com 3 juízes e 4 juízes com 7 advogados. Então, eu não tenho como gerar aqui uma situação que seja para todos, porque
eu tenho uma proporcionalidade aqui e eu tenho outra proporcionalidade aqui. Qual é uma estratégia que a gente tem para poder resolver isso de uma forma mais tranquila? Eu vou olhar para esses dois, ó. O juiz é que é o elo de ligação. Eu vou olhar para esses dois aqui que estão nesse elo de ligação e eu vou procurar qual é o mínimo comum, mínimo múltiplo comum dos dois, de 3 e de 4. Vai dar quanto? 12. E aí eu vou observar e vou pegar essa relação de juízes 12 e vou deixar ela estabelecida para esse contexto. Mas aí, ó, 2 está para 3, para 12, eu multipliquei por 4, aqui vai ser quanto? 8. O 4 está para 7, mas e para 12? Eu multipliquei por 3, aqui vai dar quanto? 21. Então, agora, eu tenho uma linha toda de proporcionalidade que eu posso pegar e relacionar. Então, como ele quer saber juiz sobre todos, não é isso? Aí, o que é que a gente vai fazer? Juiz, eu tenho quantos? 12. E o todos, que eu vou colocar aqui, vai ser a soma. 8 com 12 dá 20, com 21, 41. Então, eu tenho como resposta, ó, 12 de 41. Tranquilo? Perfeito? Bora para frente. A gente vai passar um pouquinho de 9 horas, que era mais ou menos a minha previsão, mas provavelmente a gente vai passar, mas eu quero que a gente responda todas, tranquilo? Vamos gravando aí. Quem não pôde ficar hoje, não pôde assistir, vai assistir a aula gravada. A tabela a seguir mostra em porcentagem onde se gasta água em uma residência típica. Ora, fora de casa, jardins, calçada, 10% da água. No banheiro, 70%. Na cozinha, 10%. Na área de serviço, 10%. Tá? Em uma residência típica, após uma conversa em família, o consumo de água do banheiro, ou seja, só essa parte aqui do banheiro, tá? Ela foi reduzida em 40%, mas foi mantido o mesmo consumo nas demais áreas nessa residência. A redução no total de consumo de água foi igual a quanto? Vê, o que é que a gente tem? Esse cara manteve constante, esse cara manteve constante, esse cara manteve constante. Esse daqui, ele perdeu 40%. Então, ele tinha 70%, ele vai ter uma perda de 40%. Ou seja, 4% de 70, perdão, 10% de 70 é 7. 10% de 70 é 7. 40% é 4 vezes 10%. Então, eu vou multiplicar, ou seja, eu vou tirar aqui 28, né? 28 no valor dele. Aí, deixa eu pegar aqui para não ficar feinho. Vamos botar aqui. Esse manteve 10, esse manteve 10, esse manteve 10. O 70 vai ter uma perda de 40%. Tá? Ele vai perder 40%, aí ele vai vir para esse cara daqui. Mas, ó, 10% é 7, 44 vezes 7 quer dizer que ele vai ter uma diminuição de menos 28. Se ele vai ter uma diminuição de menos 28, ele vai para quanto? Para 42. Então, ele foi para 42. Mas aí, qual é a pergunta que está sendo feita, né? Nesta residência, a redução de água. A redução de água foi o quê? 28%, porque a única 28, né? 28%, porque no caso, em relação ao total, ele aqui a soma dá 100. Então, 28 em relação a 100 vai ser também 28%, tá? Então, a gente tem aqui que como desses 100 ele perdeu 28, ele ficou com 72. Se ele ficou com 72, essa perda aqui foi de quanto? 28%, em relação aos 100%, que seria o consumo geral da casa. Tranquilo? Olha uma questãozinha massa, que ela é bem assim, de inspeção do que a gente vai fazer. A figura a seguir mostra do lado esquerdo um triângulo equilátero ABC com 9 centímetros de lado. Então, quer dizer que esse daqui tem 9, esse tem 9 e esse tem 9. Sobre os lados desse ângulo foram construídos novos triângulos. Veja, cada triângulo desse foi construído aqui a partir desse. Todos esses novos triângulos, eles são equiláteros, ou seja, essa distância que eu tenho aqui, ela é igual à distância que eu tenho aqui, igual à distância que eu tenho aqui. Então, ele é equilátero. O que deu origem ao polígono P, ou seja, esse polígono mal assombrado aqui. Esse V à direita. O perímetro do polígono P em centímetros. Gente, perceba que esse perímetro aqui inicial, vamos trabalhar aqui,
Esse perímetro inicial, eu tinha 9 com 9 com 9. Então, o perímetro é a soma dos lados. Vai dar 9 mais 9 dá quanto? 27. Então, eu tenho que o perímetro aqui desse triângulo é justamente 27. Quando a gente olha essa nova figura aqui, perceba que eu estou substituindo esse lado por duas vezes o tamanho dele. Da mesma coisa, eu estou substituindo esse lado por duas vezes o tamanho dele. Estou substituindo esse lado por duas vezes o tamanho dele. E assim acontece para todos. Ou seja, se eu tinha um perímetro inicial de 27, como eu estou pegando cada medida dessa e basicamente substituindo por duas vezes aquele valor, na soma final do perímetro, é a mesma coisa de multiplicar por 2 esse contexto, esse valor. Ou seja, então eu vou pegar o 27, deixa eu botar aqui embaixo, quero estar dando uma interferênciazinha, e vou multiplicar por 2, ele vai dar quanto? 54. Então, a resposta dessa questão 13 é justamente quanto? 54. Tranquilo? Bora lá, está quase terminando. Uma piscina infantil contém 1.000 litros de água. Devido a um pequeno vazamento, a cada dia, 1/10 da quantidade de água existente na piscina no início do dia é perdido. Ou seja, ela tem 1.000, mas ela perde o quê? Ela perde 10%. 1/10 é 10%. Aí ele vem para cá. Perceba que no outro dia ele também vai perder 1/10, ele vai perder 10%, mas agora é sobre esse valor que gerou um outro valor. E no terceiro dia, quando ele perder novamente esse contexto, ele vai pegar os 10% em relação a quem? A esse valor. Tá certo? Então, a gente tem que observar isso com todo cuidado. Se nenhuma água adicionou, é retirada ou colocada na piscina, ao fim de 3 dias, o volume de água, o que é que aconteceu? O volume era 100, aí ele perdeu 10%. Ele perdeu. 10% de 100 é 100. 100, perdão, o volume era 1.000. 1.000, 10% era 100, 1.000 menos 100 dá quanto? 90. Agora, ele vai perder 10% em relação a esse novo valor. 10% de 900 é quanto? 90. Então, quando eu tirar 90 daqui, eu venho para onde? 810. Agora, ele vai perder 10% sobre esse novo valor. Então, essa diferença daqui, ó, 810, 10% é quanto? 81. Quando eu tiro 81 de 810, dá quanto? 729. Então, aqui a gente vai ter como resposta 729. Pessoal, uma das questões das alternativas que mais gente assinalou foi essa, porque fez o quê? Havia 1.000, como ele perde aqui nos 10%, ele perde 100, certo? Ele perde 100, ele fica com 900, tá? Vamos fazer assim, ele fica com 900. Aí muita gente faz, então ele perdeu 100 num dia, 100 no outro dia, 100 no outro dia, então 3 vezes 100, 700, 3 vezes 100 dá 300, aqui a gente tem o quê? 700. Aí muita gente erra por conta disso. Ele vai perder, ó, como ele está dizendo, 1/10 da quantidade existente na piscina no início do dia. Existente no início do dia é perdido. Então, no primeiro caso, ele tinha 1.000. Como ele teve a perda, ele passou para 900. Agora ele vai analisar a partir desse. Para depois, quando ele vier 810, ele vai analisar a partir desse. No começo daquele dia é que ele vai ter. Então, o resultado 729. As 6 letras da palavra Senado devem ser arrumadas sem repetições nos 6 retângulos da figura. Ou seja, eu tenho as 6 letras da palavra Senado. Senado. Ele tem, nessa palavra Senado, ele tem 3 consoantes, S, o N e o D, e 3 vogais, E, o A e o O. Detalhe interessante, nenhuma dessas se repete. Eu tenho cada uma, eu tenho uma só. Porque se fosse para se repetir, quando a gente fizesse o cálculo, a gente ia ter que tirar aquelas que se repetem. Como esse cara é para consoante, eu tenho 3 opções para esse, 2 opções e uma opção. Como esse caso é para vogal, 3 opções para esse, 2 para esse e uma opção. Ou seja, nesse contexto, a gente tem a palavra Senado. O que é que a gente tem na palavra Senado? O SND, que são as consoantes, o E, o A e o O, que são as vogais. Então, para esse contexto aqui, eu tenho 3 opções, 2, 1, certo? Então, para a parte de consoante, eu tenho 6. E para a parte de vogal, eu tenho aqui as 3 vogais, e aqui eu tenho 3 opções para essa, 2 para essa e uma para essa. Eduardo, a ordem aqui altera o resultado? Altera.
Porque se eu tenho NDS, é diferente de SND. São situações diferentes. Então, a ordem altera. Então, eu não mexo. Vogal, ele tem 3, depois tem 2, depois tem 1. Eu tenho 6. Ora, eu vou pegar as consoantes e vou calcular com as vogais. Então, vai ser o quê? Para cada consoante dessa, faz as 6. Então, 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá quanto? 36. Então, a resposta para essa nossa daqui seria justamente em 36. Porque aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 6. E aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 6. E quando eu multiplico 6 vezes 6, dá quanto? 36. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Bora mais uma. 4 pessoas, Ana, Bia, Célia e Dulce, devem se sentar em 4 das 6 poltronas. Ó, tem 4 pessoas, mas tem 6 poltronas representadas na figura. Então, o que é que a gente vai colocar? A gente vai admitir, numa situação dessa, quando eu tenho poltrona livre, e eu quero alterar a ordem dela, para simplificar o nosso cálculo, a gente vai colocar o nome das pessoas, por exemplo, e aquelas poltronas livres a gente vai representar por livre. Se eu tiver 4 poltronas livres, eu boto livre, livre, livre. Então, a gente tem que observar esse contexto. Sabe-se que Ana e Bia devem estar sentadas lado a lado uma da outra. O número de maneiras diferentes vai ser, ou seja, inicialmente a gente teria Ana, Bia, Célia, Dulce, livre e livre. Porque as cadeiras livres a gente vai considerar como se fosse a pessoa livre. Mas essas pessoas são iguais, porque a gente vai ter 2 cadeiras iguais que vão acontecer. Então, nesse contexto, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu teria 6. Eu tenho 6 opções para essa, 5 para essa, 4 para essa, 3 para essa, 2 para essa e 1 para essa. Esse caso aqui, a ordem altera o resultado? Altera. Eu não vou precisar tirar para identificar por conta dessa questão de altera. Mas, aqui eu tenho livre e livre, eu tenho repetição. Então, eu vou ter que encontrar quem é o meu 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou ter que tirar as situações que aparecem igual. E vai dar o quê? O 2 fatorial. Mas aqui, como ele quer que a Ana e Bia fiquem juntas, então eu vou considerar a Ana e Bia como se fosse apenas uma. Então, vai deixar de ser 6 e vai passar a ser 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui dá quanto? 120. Ah, Eduardo, mas tem situações que se repetem. É como se fosse, por exemplo, as letras da palavra caneta tem 2 A's. Então, eu tenho que tirar aquele A que está repetido. Então, quantas são as situações que aparecem repetidas? É a palavra livre. Quantas vezes? 2. Então, eu tenho o peso 2. Aí vai dar quanto? 60. Mas o que é que acontece? Ele não disse que queria obrigatoriamente Ana e Bia nessa ordem. Ele disse que queria que elas ficassem juntas. Então, pode ser todas essas 60 opções que Ana e Bia ficaram Ana e Bia, mas ele também tem que ver qual seria o cálculo de ter Bia Ana, porque os contextos são diferentes. Então, eu tenho essa daqui é uma opção, essa é outra opção, dá por isso que eu vou multiplicar por 2 fatorial, e aqui a resposta dá 120. Eu divido porque tem elemento comum, e eu multiplico porque eu posso ter na disposição Ana com Bia e na disposição Bia com Ana. Tranquilo? Ó, essa é a resposta, 120. Para terminarmos por hoje, a nossa opção, a nossa questão 17, traz o seguinte. Nas 3 caixas, A, B e C, estão respectivamente 32, 29 e 43 bolas. Fez uma distribuição das bolas de tal forma que a caixa A ficou com uma bola a mais do que a caixa B. Então, vê, eu passei a ter aqui uma nova distribuição, onde eu tenho caixa A, caixa B, caixa C. Nessa vai ter X, nessa vai ter Y, nessa vai ter Z. A minha nova distribuição diz que na caixa A tem um a mais do que na caixa B, então vai ser Y mais 1. E na caixa B tem um a mais do que a caixa C, então o Y é igual ao Z mais 1. Então eu passei a ter o quê, pessoal? Eu passei a ter um sisteminha. Mas esse sisteminha, ele vai gerar a quantidade de bolas, e a quantidade de bolas, eu vou pegar a quantidade de bolas que tem em cada caixa e somar deu 105. Mas em cada caixa, ó, nessa tinha X, nessa tinha Y, nessa tinha Z, e ele disse, o X é o Y mais 1. O Y é o Z mais 1. Então, se eu quiser passar o X para o Z, eu vou pegar ó, o Y, eu substituo por Z mais 1 aqui, certo?
E aí eu vou ficar z mais 1 dá z mais 2. Então, eu tenho como encontrar o x na função do z e o y na função do z. Ou seja, eu posso ficar com uma equaçãozinha só, que é com z. Esse cara seria o quê? O x, que é z mais 2. Esse cara daqui seria o quê? O y, porque é z mais 1. E eu vou somar com z. Z mais z dá 3z, tá? 2 mais 1, 3, certo? Então, a gente tem aqui essa soma com 3, igual a 105, que é a soma de todas as bolas que aparecem. E aí a gente vai fazendo essa conta, ó, 3z igual a 105 menos 3 igual a 102. O z, ele é igual a 102, dividido por 3, dá igual a quanto? 34. Então, a gente tem aqui, ó, A, B, C. Aqui tem 34. Mas essa daqui não tem uma bola a mais do que essa, né? 35. Essa daqui não tem uma a mais do que essa? 36. Certo? Então, o que é que ele quer aí? A caixa A tem agora. A caixa A tem agora 36 bolas. Certo? A gente viu que a A tem 36, a B tem 35, e a gente encontrou justamente a C, que seria 34. Tranquilo? Pessoal, passamos um pouquinho da quantidade de tempo, tá? Mas eu resolvi as 17 questões e a gente vai continuar com essa temática. Na próxima semana eu vou mandar uma listinha com algumas questões e a gente vai resolver elas. Tá certo? Tranquilo, Jefferson? A aula foi gravada. Eu sei que muita gente hoje não pôde assistir, infelizmente, mas aí eu vou disponibilizar a aula da semana passada ainda hoje e, se possível, essa aula também ainda hoje, assim como os slides utilizados em aula, eu vou mandar para vocês. Tranquilo? Alguma dúvida, Jefferson? Perfeito? Eu vou mandar o link no grupo da turma, tá? Mas eu vou ver, qualquer coisa, eu vejo se dá para colocar no Classroom também, eu vejo lá, tá certo? Alguma dúvida? Tranquilo do que a gente viu aí? Talvez as dúvidas surjam quando a gente, quando for tentar fazer, de fato, as questões e for rever a aula, e qualquer coisa me pergunta no grupo. Tranquilo? Perfeito? Bora lá, então? Boa noite e até a próxima semana. E conte comigo aí sempre que precisar, tá? Boa noite, pessoal. Deixa eu desligar a gravação aqui. Abração.